Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui para mais um culto também da família, mais um culto ao Senhor. Infelizmente ainda estamos impedidos, né, irmãos, de estar fazendo os nossos cultos presenciais, mas nós estamos, né, usando as ferramentas que o Senhor nos concedeu para a glória do seu nome. A igreja não para, a igreja não pode parar, nós não podemos parar de pregar o evangelho, né, não podemos parar de ministrar a palavra uns para os outros. E hoje eu estou aqui mais um domingo para acompanhar uma palavra com os meus irmãos, para falar de Cristo para os meus irmãos. Amém? E nós já iremos iniciar. Vamos ir aguardando uns minutinhos enquanto os irmãos vão entrando. Amém? Na nossa live. O Senhor já vá abençoando você que já está aí, né? Compartilhando aí. Aproveita para compartilhar esse link, essa live. Amém? Para que a gente possa alcançar o máximo de corações em nome de Jesus, através da palavra do Senhor. Queríamos nós, né, estarmos todos reunidos, mas sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos que já estiverem entrando vão falando para a gente como que está aí o áudio. Né? A gente está tentando usar um microfone aqui, porque a gente está com muito barulho externo, tem som ligado aqui próximo da igreja, e a gente está tentando fazer aí com que chegue o som da melhor forma possível. Amém? O Lucas está aqui me ajudando, tentando aí monitorar. Então que os irmãos possam ir aí falando com a gente, falando para a gente como que está o som, como que está chegando, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quero compartilhar hoje com vocês no livro de 1 João, no capítulo 4. Amém? A partir do verso 7. 1 João, amém? Lá no 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos ler ali alguns versículos da palavra do Senhor. E eu quero que você fique atento, amém? Que você preste atenção e que você deixe que o Espírito Santo fale com você nessa noite. 1 João, capítulo 4, diz assim, a partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou que nós enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Irmãos, olha o versículo 18 aí em diante.
No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmão, João está falando que o Senhor escolheu dar Jesus, amém? Como para pagar os nossos pecados, para pagar uma dívida que nós não teríamos condições de pagar. João está falando que o Senhor nos amou primeiro, nos amou antes de qualquer coisa. Como eu falo aqui na igreja, antes de você levantar a sua mão e entregar a sua vida ao Senhor, antes de você falar assim, não, Senhor, a partir de hoje eu quero te servir, a partir de hoje eu quero obedecer. Antes disso, quando nós ainda vivíamos em desobediência, quando nós ainda vivíamos uma vida de qualquer maneira, a palavra diz que o Senhor já tinha nos amado, que o Senhor já tinha escolhido dar Cristo, amém? Pelos nossos pecados, irmãos. E aí ele vem falar que esse sentimento que Deus tem por nós é o amor, e que o amor lança fora todo medo. E é isso que eu quero que a gente guarde hoje no nosso coração, que nós somos amados por Deus. Irmãos, Deus tem um amor enorme por mim e por você. Eu sei que as situações são difíceis, eu sei que o tempo é difícil, mas o Senhor nos ama e Ele nos protege e Ele nos guarda. Situações vão acontecer, coisas que nós não gostaríamos de viver, nós vamos viver, mas muitas das vezes para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento e algumas vezes pela desobediência, irmãos. Porque não é porque nós estamos dentro da igreja de domingo a domingo que nós estamos agradando ao Senhor. Nós precisamos nos analisar. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se existe uma realidade de amor ao próximo em nós. Se esse amor que foi derramado, que está sendo derramado em nós, se nós estamos multiplicando esse amor. Amém? E aí a palavra vai dizer que esse amor que alcançou você lança fora todo medo. E eu quero que você creia nessa palavra nessa noite. Você que está aí, talvez passando por uma situação onde o medo tem te afrontado, tem tirado a sua paz, saiba que o amor lança fora todo medo. Amor esse que é um sentimento que Deus teve por mim e por você, antes de você pensar em nascer. Talvez antes do seu pai pensar, amém, em constituir uma família, sua mãe pensar em constituir uma família. O Senhor já tinha escolhido. Foi uma escolha de Deus, amados, nos amar primeiro. O Senhor podia falar, não, eu vou criá-los e conforme as suas atitudes, eu vou ver como que eu vou lidar com eles. Né? Como nós muitas vezes fazemos, nós conhecemos as pessoas e até que a gente crie intimidade, até que a gente conheça realmente aquela pessoa, a gente vai confiando, desconfiando, amando menos, amando mais, mas a palavra diz que Deus escolheu nos amar primeiro. Deus escolheu dar Jesus, amém? A vida de Jesus, para que hoje eu e você pudesse estar aqui, ouvindo essa palavra, compartilhando essa palavra, tendo a oportunidade, amém? De dia após dia, sermos pessoas melhores na presença de Deus. E medo é algo que está presente na nossa vida. Amém? O medo é algo que que permeia as nossas vidas. E no tempo que nós estamos vivendo ainda mais. Ainda mais. E aí vamos falar um pouquinho de medo. O que é o medo? E aí vai ter algumas definições de medo. Eu marquei aqui algumas coisas. É uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Isso aqui é interessante. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Quando você está dormindo, a palavra diz que Deus está zelando por você. Quando você está distraído, quando você acorda atrasado, correndo e não lembra de orar, não lembra de falar com Jesus, Ele ainda está olhando por você. Ele ainda está olhando por nós. E aí, o que acontece? Muitas das vezes nós
subestimamos o poder de Deus quando nós tememos algo, porque é como se o Senhor não pudesse estar com a gente naquela situação, é como se o Senhor não pudesse nos ajudar naquela situação, e as definições de medo vão dizer que muitas das vezes esse medo é imaginário. Hoje existe algo que se chama ansiedade, que as pessoas imaginam que algo pode acontecer. As pessoas deduzem que algo ruim pode acontecer. E isso tem acometido muitas pessoas. E isso tem feito mal para muitas pessoas. Irmão, isso não é pecado, tá? Eu não estou falando que isso é pecado, não. Mas isso pode ser mudado. Nós temos testemunho aí de irmãos, né, que com a ajuda do Senhor e com a ajuda também de profissionais estão sendo curados, amém, dessa situação. Não estou dizendo que isso é pecado, eu estou dizendo que nós temos um Deus muito maior do que os nossos medos. Nós temos um Deus muito maior do que situações muitas das vezes imaginárias, situações que nós não podemos controlar e que muitas das vezes elas ainda nem existem, elas nem aconteceram. Mas muitas das vezes nós temos vivido esse medo. O medo também é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Ele pode causar o estresse, a ansiedade e a sensação de luta ou fuga. Luta para enfrentar as situações e fuga para ficar longe delas. E aqui é interessante, porque sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Nós temos mania de querer prever as coisas. Nós temos mania de querer controlar a situação. E nós falamos que Deus é poderoso, que Deus ele é o dono de todas as coisas, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, mas muitas das vezes o medo toma conta de nós porque nós queremos controlar a situação. Ao mesmo tempo que nós falamos que, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, mas na mesma hora a gente teme, a gente deixa que o medo entre nas nossas vidas, na nossa mente, porque nós queremos controlar. Nós queremos estar numa situação confortável. Nós queremos saber tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. E nós queremos manipular isso. Nós queremos que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente planejou. E quando isso começa a fugir do nosso controle, o medo começa a tomar conta de nós. Irmãos, nós precisamos aprender a realmente descansar no Senhor. A realmente colocar as nossas vidas no Senhor e realmente descansar, e realmente confiar que Ele tem cuidado de nós, porque não adianta eu falar, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, e ficar com medo, e não dormir, e não comer, e não ter paz no meu coração. Mas como assim? Se eu sei que Deus está cuidando de mim, é independente. Independente se eu estou vendo algo, se eu estou vivendo o que eu queria, independente se as coisas estão acontecendo como eu gostaria, mas eu tenho a convicção que Deus está cuidando de mim. Eu tenho a convicção que esse amor está sobre a minha vida. E nós lemos em 1 João que esse amor lança fora todo medo. E é isso que Deus quer fazer, irmãos, na minha e na tua vida. Deus quer lançar fora todo medo. Mas essa situação de colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, ela precisa ser real. Como eu falei, o medo muitas das vezes é de algo imaginário, é algo que não aconteceu ou que talvez não vai acontecer. Nós estamos vivendo aí, e aí as pessoas ficam atrás de notícia, ficam lendo, ouvindo notícias ruins, e ela às vezes está bem, não aconteceu nada com ela, mas ela está com medo do que pode acontecer. Descansa no Senhor. Eu não estou falando para você, olha, vamos viver, vamos sair, né? Esse vírus ele não existe, ou ele não vai me atingir porque eu sou crente. Não é isso que eu estou falando. A gente precisa tomar as precauções que nós podemos tomar, mas o medo não pode tomar conta da nossa mente, da nossa vida. Irmãos, não se esqueçam que nós estamos numa batalha espiritual.
A nossa batalha não é carnal. E muitas das vezes o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, vai usar esse medo para te paralisar. Tem crente que às vezes fala que nem ora mais. É aquela velha história, não, pastor, eu comecei a orar e aí parece que as coisas começaram a piorar. Não, quando você começa a orar, as coisas começam a melhorar. Talvez haja um rebuliço ali, talvez haja um mover na tua vida, porque quando você começa a orar, quando você começa a querer estar na presença de Deus, amém? Deus vai tirar tudo de ruim da tua vida, vai tirar tudo de ruim em você, em mim, no nosso caráter, na nossa personalidade, vai nos moldar para chegarmos à estrutura do varão perfeito. Mas não é para você ter medo, é para você continuar confiando no Senhor, continuar orando, continuar buscando, continuar sabendo que existe um Deus que zela por nós e que escolheu, como nós lemos em 1 João, dar Jesus, dar a vida de Jesus. E esse amor lança fora todo esse medo, medo esse que nos paralisa. O medo, muitas das vezes, irmãos, ele tem dois lados, ele tem um lado bom. O medo ele é bom, a gente precisa ter medo, um medo saudável, um medo moderado, porque imagina também se a gente não tivesse medo de nada. Talvez a gente nem ia lembrar que Deus existe. Porque o medo muitas das vezes ele é um aviso, né, que a nossa consciência nos dá. Né? Para quê? Para evitar o mal, para que muitas das vezes a gente não faça algo. Né? Na nossa infância, muitas das vezes a gente... Hoje em dia eu falo para os meus filhos que... Né, é diferente, mas a gente às vezes fazia brincadeiras, às vezes que às vezes colocava a nossa vida às vezes em risco, né? Não um risco assim, mas algumas situações. Mas a gente tem dentro de nós uma trava, um medo que às vezes nos impede de ir além daquilo ali. Isso é bom para nos dar um limite, né? Para evitar que a gente que aconteça algo de mal conosco. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo. E às vezes Deus está usando esse medo controlado justamente para você não fazer aquilo, justamente para te dar uma outra direção. O medo, muitas vezes, também ele é bom para nós, como cristãos, porque ele nos leva a Deus, ele leva nós a buscarmos ao Senhor. Pelo menos eu quero imaginar que você faça isso. Amém? Se você não faz a partir de hoje, eu quero imaginar que você faça isso. Quando você temer, quando você tiver medo, vai buscar ao Senhor. Porque ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós encontramos uma resposta. É nele que nós encontramos uma direção. E tem um lado ruim do medo. Que o medo em excesso, ele vai causar o quê? Ele vai causar paralisia muitas das vezes. Você talvez está aí e está tudo parado, você não faz nada. E quando a gente leva isso para problemas psicológicos, tem pessoas que já não comem, não trabalham, não dormem, ela está totalmente paralisada, ela já não planeja mais nada, ela não sonha mais nada, porque o medo tomou conta. O medo também excessivo faz com que a gente tome más decisões. Muitas vezes, na hora do medo, na hora do pânico, a gente toma decisões precipitadas ou decisões que a gente não devia ter tomado. O medo em excesso ele vai causar desespero, ele vai causar a ansiedade. Irmãos, e essas coisas que eu estou dizendo agora do lado ruim, sabe? Desculpa, irmãos, mas é como se a gente falasse assim, que o Senhor não é suficiente, que o Senhor não pode nos ajudar, que o Senhor está alheio aos nossos problemas, às nossas dificuldades, ou que aquilo que está acontecendo conosco é demais para o Senhor. E é por isso que esse medo ele precisa ser tratado. Esse medo ele precisa ser controlado. Ele precisa ser um medo natural, um medo, né, que todos nós temos, mas não em excesso. Não que exceda, não que nos perturbe, que tire a nossa paz, que atrapalhe o nosso raciocínio, que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, a nossa busca ao Senhor. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Medo do quê? Do que você tem medo? O que te trava? O que tira a sua paz? O que hoje
pode acontecer ou já está acontecendo que realmente te abala, que realmente, se você não vigiar, você esquece que Deus é maior do que essa situação. Irmãos, tem muitas coisas que nos fazem ter medo. Existem um monte de fobias aí, sabe? Medo tem gente que tem medo da chuva, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de um animal específico. Mas eu quero falar de 3 coisas específicas que afetam nós, afetam o ser humano e que nesse tempo tenha nos afetado. Amém? Mas que hoje, em nome de Jesus, que o Senhor, que o amor de Deus venha expulsar esse medo da tua vida e faça você caminhar de cabeça erguida, com paz no coração e com confiança nesse Deus a partir de hoje. Primeiro medo que eu quero falar, irmãos, na verdade eu não quero falar do medo, eu quero falar do que a palavra diz a respeito dessas situações. Medo de enfermidade, medo de morte. Olha a situação que nós estamos vivendo. Tem gente que está apavorado. Tem gente que não sabe o que fazer. Tem gente que está com uma ansiedade enorme, está com um desespero enorme. Porque por causa de toda essa situação que muitas das vezes não tem muitos parâmetros, não tem muitas respostas. Mas eu quero te falar uma coisa. No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21 até o 43, se eu fosse falar aqui de milagres, se eu fosse falar daquilo que Deus faz com a enfermidade, com a morte, a gente ia ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, a noite inteira. A gente ia fazer uma vigília aqui, talvez eu ia ter que passar amanhã o dia todo falando, mas eu quero te falar de uma história específica, de 2 histórias específicas. Eu nem vou abrir, porque se eu for ler o texto é muito grande, mas você marca aí, você lê na tua casa, livro de Marcos, capítulo 21, até o versículo 43, perdão. Nesse texto vai falar sobre a filha de Jairo, aonde Jairo procura ali o Senhor e fala: Senhor, minha filha ela já está quase morta. Eu preciso que o Senhor vá lá, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E a palavra vai dizer que o Senhor, enquanto ele caminha ali, no meio daquela multidão, para ir até o encontro daquela menina, antes de chegar lá para fazer aquele milagre, a palavra diz que uma mulher estava ali no meio daquela multidão, e aquela mulher, ela viu que Jesus estava ali, e essa mulher estava 12 anos, irmãos, tentando sarar uma enfermidade. Essa mulher, você conhece a história, ela tinha um fluxo de sangue, onde ela já tinha gastado tudo que ela tinha, onde ela já tinha esgotado os seus recursos, amém? Mas a palavra diz que ela só tocou nas vestes do Senhor, mas a confiança, a fé dela era tanta, que aquele Jesus poder resolver a problema dela, que a palavra diz que automaticamente ela foi curada. E tanta gente apertando e empurrando Jesus, ela poderia ter passado despercebido. Quando Jesus questionou, alguém tinha tocado ele, os próprios discípulos falaram: Senhor, lógico que quem tocou o Senhor, está cheio de gente aqui, tem uma multidão aqui apertando a gente. Mas Jesus falou: não, mas me tocaram diferente. Essa pessoa que me tocou, saiu virtude dela. Irmãos, se hoje você tem um medo, amém, da enfermidade, da morte, toque no Senhor com fé. Toque no Senhor, sabe, com autoridade. Toque no Senhor confiando que Ele pode tirar esse medo de você. Talvez você não está nem enfermo, mas você está com medo diante de toda a situação que está acontecendo. Se prostre nos pés do Senhor Jesus hoje. Toque nele, sabe? Se apresente a Ele e Ele vai curar você, não da enfermidade que você talvez nem tenha, mas desse medo excessivo, dessa preocupação excessiva. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus continuou indo até a casa de Jairo, e aí vem uma notícia, falou: olha, não precisa incomodar o mestre não, ela já morreu, ela já está morta. E a palavra vai dizer que o Senhor ele foi até lá, ele orou por aquela menina, e ele trouxe aquela menina de volta, e teve vida naquela casa, teve cura naquela casa, amém?
E é essa cura, e é essa vida que o Senhor quer levar até você. Então hoje, se o seu medo é de enfermidade, é de morte, saiba que o Senhor está aqui para curar você. Basta você ter essa fé de Jairo, basta você ter a fé dessa mulher que já tinha, cessado todos os seus recursos, mas ela ouviu falar daquele Jesus, e mesmo em meio àquela multidão, Jesus pôde perceber que aquela mulher tocava ele diferente. E ela foi curada, irmão, no automático. Você pode ser curado hoje desse medo. Como eu disse, talvez você nem está enfermo, mas de tantas notícias, de tantas coisas, né, que a mídia, que as pessoas, os grupos de WhatsApp compartilham notícias ruins, notícias pesadas. Talvez você está com medo da morte, medo da enfermidade, mas o Senhor pode te curar desse medo hoje em nome de Jesus, porque foi por causa do amor que essas pessoas foram curadas, foi por causa do amor que Jesus, no seu ministério, veio compartilhar, amém, que as pessoas foram curadas. Antes de derramar todo o seu amor sobre toda a humanidade na cruz, Jesus veio derramando, a porção do seu amor com quem ele encontrava. E lá no livro de 1 João que nós lemos, a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então que esse medo da morte, que esse medo da enfermidade caia por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa carcaça aqui, um dia ela vai ter que acabar. Mas nós temos que nos preparar para a glória do porvir. A palavra diz que nada disso se compara com aquilo que Deus está preparando para nós no porvir, meu irmão. Então não tem que ter medo, tem que buscar ao Senhor e deixar que as coisas aconteçam do modo de Deus e no tempo de Deus. Amém? O amor lança fora todo medo. Que o medo da enfermidade, que o medo da morte seja lançado fora hoje em nome de Jesus. Amém? E que você dê testemunho, amém? Dos grandes feitos do Senhor na tua vida, da cura, amém? Espiritual, física, psicológica sobre a tua vida em nome de Jesus. E se você tem uma enfermidade, sim, se você tem orado por alguém também que está enfermo, o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para visitar você aí nessa noite, mas deixa o Espírito Santo, amém, entrar no teu coração e levar essa certeza, e levar essa paz, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o médico dos médicos, amém, e Ele tem algo muito maior no porvir preparado para nós. Outro medo que nós temos, que também tem a ver com tudo isso que está acontecendo, medo da falta de dinheiro, medo de faltar a provisão, irmãos. Nós servimos um Deus que Ele fez todas as coisas com a sua palavra, que Ele é o dono de todas as coisas, que a palavra diz que é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Quero ler um texto, Mateus capítulo 6. Se você está aí, com medo, se o medo tem te tomado nessa questão do dinheiro, da provisão, Mateus capítulo 6, verso 25 e diante, eu vou ler, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que não todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, esse texto aqui não precisa falar mais nada. Se você está com medo da provisão, se você está com medo da falta de dinheiro, esse texto aqui, ele é bem claro. Deus está falando assim, ó, para de se preocupar, se preocupa com o reino e o que você precisa, o que é necessário para você viver, que é necessário, amém, para a sua família, eu vou suprir, eu vou fazer. Deus dá exemplos aqui, né, de que Ele cuida de nós, irmãos. Então, que a gente não venha se preocupar, que o medo da falta de provisão, que o medo da falta de dinheiro não venha a exceder na tua vida de modo que tire a sua paz, tire seu sossego, traga uma crise de ansiedade, traga um transtorno de ansiedade, que esse medo venha a ser lançado fora nessa noite em nome de Jesus. Sabe? Porque primeiro nós lemos, o amor lança fora todo medo, e Deus que nos ama, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus que nos ama, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das flores, não vai cuidar de nós, não vai cuidar de mim, de você. Então, muitas das vezes, nós subestimamos Deus, nós colocamos a nossa situação como maior do que Deus. Eu não estou falando que você fala isso, mas muitas das vezes involuntariamente, com as nossas atitudes, com os sentimentos que muitas das vezes invade nós agimos como se essas situações fossem maior que o nosso Deus. Mas Deus fala, olha, se preocupa com o reino, se preocupa em fazer a minha vontade, se preocupa em estar de pé, em estar firme, em caminhar, em seguir, em marchar, e tudo que você precisa para essa caminhada, eu vou suprir. Irmãos, nós somos peregrinos, nós estamos caminhando, nós estamos rumo à nossa verdadeira casa, ao nosso verdadeiro lar. Sabe, esse texto, pouco mais acima, vai falar sobre acumular tesouros aqui nesse lugar, onde a traça vai comer, onde o ladrão vai roubar, e muitas das vezes a nossa preocupação nesse sentido é uma preocupação de coisas fúteis. Não é muitas das vezes o medo do arroz e do feijão, mas às vezes é o medo de não ter aquela casa, de não ter aquele carro, de não ter aquele emprego, aquele salário. E Deus está falando, olha, eu cuido de vocês, o que é necessário realmente, eu vou suprir na vida de vocês. Mas se preocupem com o reino, se preocupem com a vida espiritual de vocês, porque eu amo vocês. E eu vou fazer de tudo, amém? Para que vocês estejam bem, na medida do possível, para que vocês caminhem, para que vocês tenham o suprimento necessário para caminhar, para me buscar, para andar nos meus caminhos. Irmãos, que em nome de Jesus, se o seu medo hoje é de faltar provisão, de faltar o dinheiro, que esse medo também caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele te ama. E o amor lança fora todo medo, que esse medo bata em retirada da sua vida, que esse medo seja lançado fora em nome de Jesus, porque Ele te ama. Coloca isso aí na sua cabecinha, Ele te ama. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Deus que deu a vida do único Filho por você. E que o texto de 1 João fala que Ele te amou primeiro. Ele não ama você porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você é obediente 100%. Ele te ama antes disso. Ele já planejou, no plano de Deus, Ele já nos amava, sabendo dos nossos erros, sabendo das nossas limitações. Sabe? Imagina você, se nós conhecêssemos todos os nossos erros, todas as nossas falhas
antes de se relacionar com alguém, antes de criar uma amizade, antes de casar, se você já pudesse prever tudo de ruim, todos os defeitos daquela pessoa, talvez, será que você ia amar ela? Será que eu ia amar ela? E a palavra diz que o Senhor escolheu nos amar primeiro. Amém? Então que todo medo de faltar a provisão, de faltar o dinheiro no teu lar, na tua casa, a provisão, no seu celeiro, caia por terra hoje em nome de Jesus. Muitas vezes Satanás vai falar que nós não somos merecedores. E nós não somos. Mas nós temos um Deus que ama a gente, que escolheu amar a gente. Amém? Não é um amor forçado, não é um amor interesseiro, mas é um amor de pai. E o último medo que eu quero falar é o medo do amanhã. Nós temos medo do amanhã, porque nós queremos prever, porque nós queremos ter acesso, porque nós queremos, Senhor, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse exatamente assim. E aí quando a gente começa a ver que as coisas não são do jeito que a gente gostaria, não estão do jeito que a gente gostaria, a gente começa a temer o amanhã, porque está fugindo do meu controle. Ano passado, eu vivi algumas situações que fugiram do meu controle. E sabe o que eu fiz? Eu amadureci. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu vi que era um trabalhar de Deus. Eu vi que algumas coisas eu precisava aprender. Não adianta eu ficar chorando. Não adiantava eu deixar o medo tomar conta de mim. Mas eu precisava buscar mais ao Senhor, eu precisava me aproximar mais de Deus, eu precisava amadurecer, crescer espiritualmente, crescer como pai, como esposo, e esse ano eu tenho visto que fez bem as coisas saírem do meu controle, fez bem as coisas saírem da minha mão, das minhas previsões. Então, irmãos, não tenha medo do amanhã. Esse mesmo texto que nós lemos aí de Mateus 6, no verso 34, diz aí, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Está mal hoje? Glória a Deus, amanhã é outro dia. Deus sabe de todas as coisas, Deus está trabalhando, Deus está no controle. Amém? Salmo 23, o salmista vai dizer ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele vai me fazer ali repousar por verdes pastos, vai me conduzir por águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ele vai terminar o salmo dizendo assim, certamente bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias. Olha a confiança do salmista. O salmista, olha, não sei o que vai acontecer. Eu tenho um Senhor que é o meu pastor, que cuida de mim, que me leva por caminhos tranquilos, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele vai estar comigo, porque Ele vai me ajudar, porque é Ele que está me conduzindo, porque é Ele que está ali comigo, e ele vai terminar falando, certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. O salmista está falando, eu tenho certeza que eu não preciso me preocupar com amanhã, a única certeza que eu tenho é que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Por quê? Porque são virtudes de Deus. Deus vai estar comigo o tempo todo. Até quando eu não quiser saber de Deus, Deus vai estar lá. Talvez só me observando. Porque se eu não quiser nada com o Senhor, fica difícil, Ele me auxiliar em algumas coisas. Jeremias, irmãos, capítulo 29, vai falar ali do cativeiro babilônico, aquele texto interessante. Por quê? Aquele povo vai para o cativeiro, só que tem um tempo. E o Senhor fala assim para eles assim, vocês vão, vocês vivam normalmente, vocês comam, vocês casem, vocês orem por aquele lugar, vocês trabalhem ali naquele lugar, porque
A prosperidade de vocês vai depender da prosperidade desse lugar que vocês vão estar. É uma terra que vocês não gostariam de estar, mas existe um tempo determinado para vocês estarem ali. E com a gente não é diferente. Nós estamos num lugar, irmãos, que não é a nossa casa. Nós somos peregrinos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, vamos viver, sabe? Vamos buscar ao Senhor. Vamos trabalhar, vamos buscar a prosperidade, sabe, da empresa que você está, da cidade que você mora, do seu país. Vamos fazer a nossa parte, porque existe um tempo determinado que nós sabemos, mas que o Senhor vai vir nos buscar. Então não adianta eu ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu preciso viver o hoje, eu preciso entender o que eu preciso fazer hoje, amém, para o Senhor e para o seu reino. E aí lá no verso 11, a palavra vai dizer assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não para lhes causar dano, planos de dar-lhe uma esperança e um futuro. Olha o que o Senhor está falando para aquele povo, olha, vocês estão numa terra estranha, vocês estão cativos, mas vivam a vida de vocês normalmente, me busquem. Vivam, porque eu que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Existe um tempo determinado para vocês estarem aí, e no meu tempo eu vou tirar vocês daí. Irmão, talvez você está vivendo uma situação difícil, mas o Senhor está com você. Continua vivendo, continua, sabe, amando a sua família, a sua esposa, os teus filhos, mesmo na adversidade, sabe, não seja alguém duro, alguém carrancudo, alguém fechado, porque está preocupado com amanhã. Perdão. Viva. Busque ao Senhor. Porque Ele sabe qual que é o plano. E o nosso problema é esse, que muitas vezes a gente quer saber qual que é o plano. E nem sempre a gente vai saber qual que é o plano. Mas Ele sabe qual é o plano que tem a seu respeito. Então, se hoje o seu medo é o medo do que vai acontecer amanhã, descansa no Senhor. Que esse medo caia por terra hoje em nome de Jesus. Que você seja curado desse medo, dessa preocupação com o amanhã. Por quê? Porque Ele te amou primeiro. E esse amor lança fora todo medo. E esse amor lança fora, sabe, toda a ansiedade, todo o estresse. Então, irmãos, que hoje em nome de Jesus, se o seu medo é das enfermidades, da morte, se o seu medo é por conta da provisão, por conta do dinheiro, se o seu medo é por conta de querer saber o que vai acontecer amanhã na tua vida, que você seja curado em nome de Jesus, que todo esse medo caia por terra em nome de Jesus. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que zela por você, e que 1 João fala que Ele tem um amor que Ele escolheu derramar sobre as nossas vidas, e que esse amor lança fora todo medo, que já não existe mais medo nas nossas vidas, uma vez que nós entendemos o tamanho do amor de Deus sobre nós. Não tem situação, não tem dificuldade, amém, que vai fazer você se abalar, que vai fazer você paralisar. Eu não estou falando que eu não sinto medo, que você não vai sentir medo, mas esse medo não pode ser maior, sabe, do que Deus nas nossas vidas. Esse medo não pode apagar da sua mente as promessas de Deus. Esse medo não pode apagar da tua mente todo o bem, amém, que Deus já fez para mim e para você. Vamos voltar lá em 1 João, já estou quase terminando. Aleluia. Versículo 18. Vou ler o 17, amém? Dessa forma, o amor estará aperfeiçoado entre nós. Porque no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então, que esse verdadeiro amor de Deus hoje lance fora todo o medo da tua vida.
Que você seja convencido pelo Espírito Santo que você tem um Deus que te ama demais. Que tem um Deus que zela pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E não é porque a gente é crente que a gente está livre das dificuldades. Não é porque a gente é crente que a gente está livre de perder entes queridos. Mas tudo, irmãos, está no controle das mãos do Senhor. Esses dias eu estava falando para uma irmã. Falei, sabe por que você perdeu o seu pai? Porque o seu pai estava pronto. Porque esse mundo já não era mais digno dele. Porque esse mundo aqui já não tinha mais nada para oferecer. E tudo que Deus queria fazer através da vida dele, Deus já tinha feito. Ele estava pronto. Deus falou assim, chega. Porque, irmãos, essa terra aqui não é nossa terra, não é nosso lar, não é o nosso lugar. E vai chegar uma hora, para alguns mais cedo do que nós pensamos que seja. Outros um pouco mais adiante. Mas tem coisas que nós teremos que passar, e não é por isso que Deus não te ama. E não é por isso que Deus não está zelando por você. Não é por isso que Deus virou as costas para você, mas que hoje você compreende em nome de Jesus que Ele ama de você demais. E que esse amor lança fora todo medo. Então, se hoje você tem medo de algo, que você seja curado em nome de Jesus. Amém? Que esse sentimento, amém, seja, como diz a palavra assim, seja lançado fora da tua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, amém, continue falando com você através dessa palavra. Continue ministrando no teu coração e vá tirando todo o medo, toda a preocupação, sabe, toda a ansiedade, todo o estresse. Que o Espírito Santo leve através dessa palavra para a tua casa paz, harmonia, amém, refrigério. Eu sei que os dias são maus, mas nós temos um Deus que tem cuidado de nós, irmãos. E nós não podemos esquecer disso. Não podemos permitir que o inimigo use as situações para nos cegar, para fazer a gente esquecer das promessas, para fazer a gente esquecer de todo o bem que Deus já fez por nós. Que talvez nós nem merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Amém? Ele escolheu nos amar, não por mérito nosso, mas porque Ele é amor, amém? E esse amor nos alcança. Eu quero orar com você em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que você possa aí continuar nos acompanhando aí no nosso grupo da família Sião, você que não é do nosso ministério, que não está no nosso grupo de WhatsApp, continua acompanhando aí, né, pelas redes sociais. Terça-feira nós temos uma palavra, durante a semana nós temos aí ministrado uma palavra, e que o Senhor possa ir nos consolando, confortando, nos encorajando para passar por tudo isso que nós estamos passando, mas que nós possamos ter a certeza que nós vamos conseguir chegar até o final, amém? Com esse Deus que nos amou primeiro. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nessa hora, Deus, eu quero pedir, ó Pai, que essa palavra, Senhor, alcance, Senhor, os corações e que, Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai querido, continue ministrando, continue, Pai querido, amado, levando, Senhor, essa palavra às mentes, ó Deus, e que, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja compreenda, Senhor, que o Senhor escolheu nos amar e esse amor lança fora todo medo e que a partir de hoje, Senhor, nós podemos ser curados, ó Deus, se nós abrirmos, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai querido, Senhor, que essa palavra venha trazer cura, venha trazer refrigério, venha trazer paz, Pai querido, em meio, Senhor, ao caos, em meio, Senhor, às adversidades, que nós possamos confiar no Senhor, Senhor, no seu poder, Pai querido, e na força, Pai querido, que o Senhor tem sobre todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, vai tirando toda a preocupação excessiva, todo medo, Pai querido, do dia de amanhã, todo medo da escassez, todo medo, Senhor, da morte, da enfermidade, Pai querido. Cura, Senhor amado, as almas, cura, Senhor, o psicológico, cura, Senhor, o físico, Pai querido amado. Senhor, visita nessa noite, Pai, todos aqueles que sentem, Senhor, medo e que têm sido, Senhor amado, paralisados,
Pai querido, por esse sentimento, todos aqueles, Pai querido, que o inimigo tem usado, Senhor, desse medo, Pai querido amado, para abalar, Senhor, a fé, para abalar, Senhor, o ânimo, Pai querido amado, que esse medo, Senhor, seja, Senhor, em qual espera, em qual situação, Deus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, e que os meus irmãos, que a tua igreja, Senhor, que todos aqueles que ouviram, Senhor, essa palavra, sejam curados, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês. Nós poderíamos, estar juntos, mas esse não é o momento. Continua se cuidando, continua fazendo o que você pode, amém, para se cuidar. E que Deus abençoe. Você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?